Olá, tudo bom? Nós vamos então dar início então à nossa live de hoje. Tudo bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bom? Bom, a nossa live de hoje então é sobre responsabilidade civil e a LGPD, né? E o nosso convidado aí é o professor Rodolfo Pamplona, né? A quem eu tenho a honra, né, de estar hoje aqui. Já vou agora chamá-lo, né? Deixa eu só. Olá, Boa noite. tudo bom, professor? Tudo bem, professora? Para mim é um prazer estar participando dessa live aqui do NPJ da FADERGS. Estou vendo um monte de gente participando. Estava aqui já nos bastidores aqui, ouvindo, escrevi aqui no chat e quero dizer a todos e a todas que é um prazer, é uma honra, é um privilégio poder compartilhar os nossos estudos, as nossas reflexões com todos e todas. Quero dizer aqui da minha satisfação e convidar todos e todas para conhecer o meu perfil no Instagram, é R Pamplona Filho, né? Eu sou eu mesmo, não é a assessoria que mexe, não, sou eu mesmo. Então, você mandar mensagem em box, sou eu mesmo que vou responder. E eu tenho aqui, professora, atuado nessas lives, já fiz mais de 300 lives nesse período da pandemia, porque eu acredito muito numa máxima de Mahatma Gandhi, né, de que quem não vive para servir não serve para viver. E eu tenho, através das lives, podido compartilhar com diversas pessoas de todos os cantos do país, né, sobre reflexões dentro desse período da pandemia e sobre temas em geral. E que bom que a senhora teve a oportunidade aqui da gente conseguir agendar. A agenda realmente é meio complicada. Eu já estou marcando live para março de 2021. Então, a gente conseguiu esse espaço e, para mim, ter aqui é servi-los, servir cada um deles. E quero dizer, inclusive, para os seus alunos, que como eu também atuo como magistrado, né, quero convidar todos e todas para assistir a audiência comigo, né? Porque se a gente está numa construção de um novo normal, né, uma das características dessa nova normalidade é justamente essa interação virtual. A audiência é pública. E o que acontece? Todo mundo que quiser assistir pode assistir. Só que era presencial, agora é online. Tem sido, sabe, uma experiência sensacional. Professores e professoras de todo o país têm levado seus alunos para assistir a audiência comigo. Eu pego, explico tudo. Vai ser um prazer. Deixa eu registrar aqui um abraço para o professor Leandro Fernandes, que é meu orientando de doutorado e é uma das maiores autoridades sobre LGPD no que diz respeito às relações de trabalho no Brasil. Um rapaz talentosíssimo e que prestigia também a instituição aqui assim. Então, eu tive colegas de vários, a professora Bruna Cortiel, lá de Brasília, trouxe, a professora Cláudia Viegas, de Minas Gerais, trouxe, né? Os professores Aquiles, a professora Edson Saldanha, um monte de gente tem trazido seus alunos para mim, e tem uma senhora está convidada também, e pode mandá-los sozinhos também, eu recebo todos com a mesma galhardia, mesmo prazer. Eu mando no Instagram o link para o acesso e vai ser ótimo para eles verem um pouco de prática, já que é um NPJ, né? É um núcleo de prática, então aí eles podem ver um pouco de prática também comigo. Vai ser, sem sombra de dúvida, uma oportunidade da gente bater um papo. E essa noite, o nosso corte epistemológico é LGPD. LGPD e responsabilidade civil. Então, o que eu estou numa fase, eu fico brincando, dizendo que eu estou na fase de Cira e Magal. Me chama que eu vou. Então, a senhora pode perguntar e eu vou conversar com quem quiser aqui. Vai ser um prazer. Pode pedir, se os alunos quiserem perguntar, eu pergunto. Se o professor Leandro Fernandes quiser participar também, vai ser ótimo. Ele sabe tudo de LGPD. Então, nós vamos ter essa oportunidade de interagir. Das 19 às 20 horas, eu sou de todos vocês. Em primeiro lugar, então, gostaria muito de agradecer a sua presença e dizer que é uma honra estar fazendo essa live, né, contigo, professor, até porque foi, né, e meu professor e segue sendo, lhe admiro muito,
né? Sempre, como diz assim, desde a minha graduação também, né? Também já lhe acompanhava. E aí depois também enquanto docente, né? Sempre falei muito das suas obras, né? Fui professora já de Direito Civil, também de Direito do Trabalho, né? Então, para todos os alunos aí, é o professor Pamplona aí que nós tanto falávamos em sala de aula, que tanto falamos em sala de aula, né? Que Tô com escreve em novo Direito visual, Civil, tô com que novo é visual. juiz do Deixei uma trabalho. barba aqui de Mário Sérgio Cortella, mas não sei. Não sei, acho que lá para dezembro eu corto essa barba. Mas estou aqui ainda aproveitando e quero dizer da minha satisfação. Conhecer, ainda que virtualmente, alunos que seguem minha doutrina de Pablo, alunos que seguem minha doutrina do professor Leandro, alunos que seguem minha doutrina e a professora Claís, para mim é uma satisfação enorme. Então, pode aproveitar à vontade, pode perguntar. Eu digo assim, a live é de LGPD e responsabilidade civil, mas se a senhora quiser perguntar sobre direito de trabalho, direito civil, direito empresarial, direito do consumidor, estamos aí à sua disposição. Exatamente. A questão, então, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a responsabilidade civil. Bom, nós temos conversado bastante e falado, né, muito que a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, ela não afeta uma área só, né? Hoje a Exato. gente escolheu, obviamente, né, precisamos aí fazer um recorte a respeito do tema, mas, obviamente, se os alunos tiverem dúvidas, podem ir perguntando, que nós estamos aqui para ir justamente sanando, né, essas dúvidas a respeito dessa lei que entrou em vigor agora em setembro, né, apesar de ser de 2018, e que tem gerado, né, bastante discussão e afetado, obviamente, relações, tanto na esfera civil, como também, né, nas relações de consumo e nas relações de trabalho. Eu gostaria também de registrar aqui a presença do nosso coordenador do curso, o professor Guilherme, também aí toda a equipe aí de professores aí do Núcleo de Prática Jurídica, né, nosso advogado também, doutor Alisson. Então, acho que isso é uma satisfação aí, vendo a quantidade de alunos e de colegas que estão nos prestigiando. Bom, professor, então, com relação aí à Lei Geral de Proteção de Dados e essa questão da responsabilidade civil, né? Uma das questões também que se fala muito a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados é a importância também dos princípios, né? E Sem que isso, sombra de dúvida. Essa é uma característica, desculpe, interrompi, mas essa é uma característica desses novos sistemas jurídicos ou microsistemas jurídicos que nós estamos sendo chamados a conhecer e a aprofundar. Me permita fazer apenas umas considerações sobre a LGPD, sobre a necessidade, sobre a importância de termos uma lei geral de proteção de dados nesse mundo tão conectado, né? Nesse mundo, e perceba, professora, a senhora é muito jovem, eu já sou um coroa que está dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Mas a senhora, como os nossos alunos, muitas vezes esquecem que vocês são nativos de um mundo digital e os coroas, como eu, são nativos de um mundo analógico que migraram para um mundo digital. E como, digamos, a expectativa de vida cada vez é maior, nós temos, na verdade, interações desses mundos e aprendendo a lidar. Quem é da minha idade para cima ainda se lembra da primeira vez que tocou numa tela touchscreen, se mordeu todo, né? Essas situações são sempre muito complexas, né? Mas, de fato, essa nova geração já entra sabendo fazer tudo. Mas, ao contrário, eles sabem fazer tudo, estão acostumados, mas, às vezes, não têm os filtros ou, talvez, a malícia para compreender que há, nesse ponto, algo muito complicado, principalmente na exposição da imagem e na exposição de nossos dados pessoais. Me permita só mandar um abraço aqui para o professor André Doster, que também faz parte do projeto Trabalho e Debate, está aqui prestigiando a live. E aí, o que é que eu preciso dizer aqui para a senhora? Que, dentro dessa característica, nós precisávamos, e a gente tem como referências o direito comunitário, nós temos referências no direito europeu, a necessidade de ter isso. E a forma como veio para o direito brasileiro foi também, e a senhora utilizou uma expressão muito boa, não é a LGPD não é uma norma sobre responsabilidade civil. Não. Responsabilidade civil é um dos cortes epistemológicos que nós temos para estudar a LGPD,
que na prática é um microsistema jurídico, como foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como é o Código de Defesa do Consumidor, como tem sido vários outros diplomas que geram referências transdisciplinares. Então, nessa linha, feito o registro desse caráter transdisciplinar da LGPD, nós precisamos aqui destacar justamente a técnica legislativa utilizada, que seguiu uma linha que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro já tem adotado há alguns anos, eu posso dizer tranquilamente há mais de uma década, que é essa concepção de um direito principiológico, ou seja, que, na verdade, quem estudou como eu, logo após a Constituição de 88, ainda se chocava muito com as regras peremptórias do Código Civil de 16, né, com a ideia de normas de concreção, e que aquilo que era aplicação e a Constituição era somente uma bandeira de luta, um norte legislativo, uma bússola. Perceba que, na verdade, nós passamos e incorporamos. Senhora, eu sou professor de metodologia no mestrado e doutorado da UFBA, e aí eu estava estudando, relendo essa semana, um dos autores que eu gosto mais, que é o Thomas Kuhn, e aí a gente falando especificamente sobre a importância das revoluções científicas. E isso é uma coisa muito interessante, porque quem é coroa como eu, né, viveu um direito que a Constituição era somente uma bandeira, um horizonte, um norte, e o que era importante era o direito concreto, o Código Civil, o Código Penal. Bem, esse paradigma, este modelo mudou, né? E passamos por uma revolução científica, que foi o reconhecimento da necessidade de dar uma força normativa aos princípios. E por isso é que nas últimas normas que inauguram microsistemas, entre eles a LGPD, nós temos uma importância, um destaque expresso de princípios para mostrar justamente qual deve ser o cânone interpretativo, o cânone integrativo, a compreensão dos valores fundamentais que devem ser aplicados. E aí, a LGPD tem, sim, princípios expressos no corpo da lei. Já levanto a bola para a senhora. Vamos falar desses princípios? Vamos. E justamente uma das questões que chama bastante atenção é quando se fala na Lei Geral de Proteção de Dados, vem justamente a proteção de dados pessoais das pessoas físicas, né? Obviamente, isso como um direito da personalidade e muitas vezes se coloca isso como se fosse apenas um dos lados da LGPD, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente olhando os princípios, a gente verifica que tem princípios como segurança, transparência, boa-fé. Ou seja, a LGPD, ela não busca a gente voltar para um período anterior à tecnologia, mudar as relações que hoje a gente tem trabalhistas, comerciais, né? Que sejam as relações jurídicas que nós temos. A evolução vai continuar, como mesmo o professor disse, a tecnologia está aí, ela não vai voltar atrás. A questão é o quê? É a proteção desses dados, é muitas vezes utilizar esses dados com segurança, com responsabilidade, com transparência, né? E isso é importantíssimo nas relações trabalhistas, nas relações de consumo, nas relações civis stricto sensu, nas relações empresariais. Note, vamos pensar aqui numa relação de consumo. Antigamente, quem é do meu tempo e que ainda fazia crediário, ou pagava em cheques pré-datados, toda aquela coisa que hoje a gente não tem mais na prática, os nossos alunos acham, pô, professor, você é velho, né? Não, eu digo, não tem tanto tempo assim, mas o que é interessante falar sobre isso é que quando a gente ia para uma determinada loja, ia fazer um determinado pagamento, às vezes, inclusive, à vista, apenas a questão de ser um cheque, alguma coisa assim do gênero, o indivíduo pegava as nossas informações, não somente o que fosse essencial, mas, olha, eu ficava dizendo assim, eu perguntava só, não somente nossa RG, CPF, identidade, né, endereço
telefone. Aí começar a brincar, né? Vamos perguntar o signo, vamos perguntar o tipo sanguíneo, vamos perguntar, sabe? Porque, e essa quantidade de informações fica lá para uma eventual discussão de uma inadimplência, mas e depois? E depois? E perceba, quando a gente vê, e essa geração toda já viu, sem sobre dúvida é um blockbuster hoje, esse filme, O Dilema das Redes, né? A Social Dilemma, né? Lá, que está no Netflix, né? A gente sabe que se você está participando de uma determinada plataforma digital e você não está pagando, significa que você é o produto. Só que a gente fala isso sobre a nossa utilização do Instagram, do Facebook, do Twitter. Só que quando a gente está numa relação jurídica, pegam os nossos dados e a gente fica achando que era perfeitamente natural, normal, aceitável. A gente tem que. Isso, o professor Leandro colocou muito bem. Nós naturalizamos a devassa da nossa privacidade, como se isso tudo fosse, como diria o grande filósofo Kleber Bambam, né? Normal, como se tudo fosse normal. Não é normal, meus amigos. Nós não precisamos dar tantas informações para estabelecer relações jurídicas obrigacionais e, se dermos, elas devem ser utilizadas de forma absolutamente restrita, gerando uma responsabilidade, por isso o corte epistemológico maravilhoso que a senhora levantou, né, sobre esse tema. E me permita fazer um pouco assim, sabe? A gente está batendo um papo, a senhora diz, ó, em vez de seguir um roteiro, vamos bater um papinho. Aqui eu preciso fazer provocações, porque note que os princípios que são lá trazidos de forma expressa no texto da LGPD, muitas vezes eles poderiam ser condensados, compilados, liquidificados, né, num único, que é justamente a noção de boa-fé. Por quê? Porque a noção de boa-fé objetiva já traz como um dever acessório a noção de segurança, a noção de lealdade, e essa, às vezes, do sigilo. Nós precisamos compreender que essas situações ensejam uma responsabilidade civil. Eu diria mais, é que se é permitido aqui abrir os horizontes, quem sabe os nossos alunos assim nos inspiram e vão fazer seus TCCs, seus trabalhos de conclusão de curso, também relacionados com a LGPD, para pensar, olha só, quantas questões temos sobre isso e, pensando no arcabouço dogmático ora existente, que reconhece que o abuso de direito é hipótese de responsabilidade civil objetiva, porque é calcado na ideia de no conteúdo finalístico, ou seja, numa lesão à boa-fé, podemos ter aí um espaço amplo para responsabilização. E eu mando um abraço aqui para a turma da sala de estudos rumo à Grande Posse, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha só. Professor, e aí continuando então, né? Uma outra questão, então, aí abordando alguns pontos aí, digamos, um pouco mais específicos, né? E que aí todo mundo está discutindo bastante, né? Que são duas figuras, né? Que nós temos, então, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, além da classificação, né? Entre dados pessoais, dados sensíveis, anonimizados, né? Mas também da importância depois de quando identificado isso, né, nas relações, né, tendo essa classificação, a indicação de base legal, mas também é importante que a gente diga e identifique duas figuras, né, que são as figuras aí do controlador e do operador. Do operador, perfeito. E aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados e coloca que essa relação entre controlador e operador é uma responsabilidade solidária, né? Uhum. E isso tem justamente tirado muitas vezes o sono, né, de muitas empresas. Por quê? Porque justamente também a questão hoje, as relações contratuais, o que ocorre, né? Eu preciso para o funcionamento da minha empresa, muitas vezes de um determinado aplicativo, de um serviço de contabilidade, de um serviço de um escritório de advocacia. Ou seja, eu estou seguidamente fazendo
relações, contratos com terceiros, né? E muitas vezes passando dados pessoais. E aí agora vem essa figura dessa responsabilidade solidária, né? De, bom, vamos verificar então, em caso de vazamento, de não cuidado, de uma não proteção adequada, de uma não garantia de segurança desses dados pessoais. E agora a responsabilidade ela é solidária do controlador e do operador. Então, eu gostaria de que o senhor conversasse ou falasse mais um pouco a respeito dessa questão, né? E que, inclusive, há também um questionamento, né? Se em determinados momentos não vai haver aí um reconhecimento de uma responsabilidade subsidiária. Explico com todo prazer para falar sobre essa questão. Parece-nos que esta polêmica ou essas circunstâncias de achar que é uma grande novidade essa ideia da responsabilidade solidária, eu acho que as pessoas precisam compreender o paradigma pós-Código Civil de 2002. Por quê? Porque, na verdade, a polêmica é porque nós temos no campo do direito um fenômeno estranho, professor, que é o que eu chamo de saudade da legislação revogada ou nostalgia da doutrina superada. Sabe? Por quê? Porque o artigo 932 do Código Civil, que trata das hipóteses de responsabilidade civil por ato de terceiro, começa. São também responsáveis pela reparação civil. Ou seja, o próprio Código Civil reconhece que em situações de responsabilidade civil por ato terceiro, aquelas elencadas no 932, nos incisos do artigo 932, são hipóteses de responsabilidade solidária. E solidária objetiva, por causa do artigo 933. Ou seja, é algo que o que gera-se de polêmica, muitas vezes, é por um eventual desconhecimento da própria legislação codificada civil de 2002. A gente precisa compreender. Na verdade, falava-se isso muito no passado sobre a Constituição. Dizia que o Brasil era um país de baixa constitucionalidade, né? Baixa constitucionalização, porque as pessoas ainda tinham muito aquela coisa da regra específica. Ora, nesse ponto, nós evoluímos muito. Mas eu acho que a gente está entrando aí, talvez, numa outra sinuca de bico, que é quando nós temos microsistemas jurídicos, nós acabamos tendo uma baixa codificação. Né? Por quê? Porque as pessoas esquecem de qual é o paradigma. Porque isso fazia sentido na vigência do Código Civil de 16, que foi construído em uma outra linha, que foi construído numa visão patrimonialista, individualista. Né? Então, eu costumo dizer que o Código Civil de 16 não é de 16, é de 1899, quando foi apresentado o projeto, inspirado no projeto anterior de Coelho Rodrigues, de 1894. Ou seja, de um país recém-saído da escravidão, né? Machista, misógino, excludente. Né? Eu gosto muito de uma passagem, eles são aí do Rio Grande do Sul, então vou fazer a homenagem, daquele livro da professora Judiação Carlos Branco, né? As Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil, em que eles dizem que o Código Civil de 16 só pensou em 5 personagens, né? Que é o pai de família, proprietário, contratante, possuidor e testador. Fora disso, que queime no mármore do inferno. E era isso mesmo. Né? As pessoas tinham uma codificação que era pensada para uma sociedade que não era solidária, que era excludente, que era patrimonialista, que era individualista. Bem, aí fazia sentido esquecer do Código Civil. Mas, pós-2002, não dá realmente para fechar os olhos para essa característica. As pessoas só olham o 86, olham mal e porcamente o 87 e o 927 e não percebem todo um sistema de responsabilidade civil que está lá calcado. O professor Leandro está lembrando aqui do 942, por exemplo, que já seria um outro elemento para pensar nessa responsabilização solidária. Então, acho que nessa linha nós temos um dado. Agora, perceba que não é noção de risco integral. Não é isso.
É responsabilidade civil por uma situação de um risco de uma determinada atividade no qual o indivíduo está vinculado. Ou seja, você contratou um determinado provedor, você contratou um determinado fornecimento. Esse indivíduo cometeu algum ato ilícito. Ora, ele cometeu o ato ilícito em seu benefício? Ou ele cometeu, ele é só seu parceiro comercial, seu cliente? Aí você não tem responsabilização nenhuma. Nós estamos vivendo, às vezes, um mundo que a gente acaba entrando em paranoias, justamente achando que essa cadeia de solidariedade fosse infinita e sem uma causalidade. Não. Há causalidades presumidas, há causalidades nesse ponto que precisam ser destacadas, mas definitivamente não se chegou a esse exagero. Isso eu acho fundamental. Primeiro, abordar, né, bem como a senhora disse, que isso não é nenhuma novidade, né, que isso a gente já tinha, né, e muitas coisas que a gente tem hoje na Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem sobre proteção de dados, não é agora, não surgiu em 2018, a gente já tem outras regulamentações, né, que tratam de proteção de dados. E com relação à responsabilidade civil também, né, o que vem a Lei Geral de Proteção de Dados é instituir, né, determinados agentes e dizer o seguinte, não é porque eu fiz um contrato que eu vou ter lá aquela cláusula de excludência, né? E ainda que eu compartilhe os dados, eu vá me eximir simplesmente porque eu tenho um contrato, né? Mas eu não fui diligente, eu não sabia com quem que eu estava contratando, né? Como é que eu fiz essa transferência de dados? Como é que eu compartilhei esses dados? Não, né? No momento em que se a minha empresa, por exemplo, não estiver adequada, em algum momento, né, eu tiver contribuído para esse tipo de vazamento, para esse tipo de compartilhamento indevido, obviamente que eu também precisarei ser responsabilizado. Não é porque eu compartilhei esses dados e aí a culpa é deste terceiro, né? Mas sim que existe sim essa cadeia, essa necessidade dessa proteção. O professor Leandro aqui colocou uma questão muito importante, porque o pessoal confunde muitas vezes o elemento anímico, o elemento subjetivo, que é justamente a culpa, ou pensar no seu afastamento no campo da responsabilidade civil objetiva, com um nexo de causalidade, que é justamente o elemento fundamental para essa situação. Ora, o indivíduo ter uma responsabilidade solidária precisa que, obviamente, haja um nexo de causalidade naquela relação e naquela conduta que gerou o dano. Senão, não há como se pensar em responsabilização. Perfeito. Professor, e uma outra questão, então, já que estamos falando aí da parte de responsabilidade e em termos de Lei Geral de Proteção de Dados, nós já vimos, né, que desde o dia 18 de setembro, depois nós tivemos algumas ações já, né, judiciais, ajuizadas, já com base na Lei Geral de Proteção de Dados, por parte do Ministério Público, né? Inclusive uma ação civil pública que foi uma das primeiras, mas também algumas condenações envolvendo CDC, né? Mas já com argumentos na Lei Geral de Proteção de Dados, com toda essa questão, né? Também muito forte nos princípios, a fundamentação da juíza. Agora, recentemente também, né? Uma tutela antecipada em função da venda de cadastro de dados pessoais, né, proibindo, imputando multas. Na sua visão, né, essa questão também da Lei Geral de Proteção de Dados, será que ela vai ter uma ampliação, muitas vezes, hoje, né, na atuação do judiciário, no momento em que entrar esses pedidos, né, de danos, de reparação, um aumento nesse valor, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista? Olha, isso aqui é uma questão que é muito importante, mas, na verdade, aqui a gente tem que interpretar por partes. Uma questão é especificamente na invocação da LGPD para determinadas situações. A gente precisa pensar naturalmente que ela só deve ser aplicada para situações posteriores à sua vigência, né? Pensar, às vezes, como um argumento obter dictum, né? É uma questão especificamente de verificar nessas circunstâncias, né,
como é que as pessoas, nesse ponto, estão produzindo, né, o controle desses dados. Mas a LGPD, naturalmente, deve ser aplicada somente a partir do momento da vigência para aplicação direta. Agora, quando a gente olha especificamente a questão dos valores de condenação, esse é outro tema. Esse é um outro tema, isso, na verdade, é uma outra live que a gente pode fazer. Por quê? Porque, de fato, a gente tem que sair do armário nessa questão, para usar uma expressão assim bem ilustrativa. Por quê? Porque o problema da quantificação da reparação de danos morais no sistema brasileiro é um problema hoje sem solução. Por quê? Porque todo indivíduo que pede uma reparação por danos morais, ele nunca vai ficar satisfeito com o valor. Por quê? Porque não há valor certo. Nós fazemos uma determinada estimativa, fixamos-se um determinado valor e isso, pelas regras do sistema, acaba virando um limite objetivo da lide como teto, né? E aí essa questão de pensar em aplicação ou em majoração de valores acaba sendo, na verdade, uma reclamação ou um choro natural de todo mundo que não tem a sua pretensão acolhida integralmente. E, na verdade, não existe valor certo, porque não há preço que pague uma violação à intimidade, não há preço que pague a perda de uma vida, não há preço que pague a perda da saúde. Então, na verdade, qualquer valor que seja fixado, nunca será um valor que vai necessariamente agradar o autor, salvo talvez aquele que ele mesmo pleiteou. Então, na verdade, a gente tem um campo de reflexão. E aí, o que é que acontece? Nessa linha, a gente consegue visualizar que talvez um caminho possa ser a busca de parametrizações, mas parametrizações que não fulminem a finalidade da responsabilidade civil, das reparações por danos morais. Por quê? Porque nós temos, e aí puxando aí a brasa para o tema das relações de trabalho, nós temos hoje, no sistema trabalhista, uma disciplina jurídica de danos extrapatrimoniais, não é tarifação, é parametrização, mas uma determinada parametrização que está sendo solenemente desconsiderada, esquecida. As pessoas fingem que aquilo não é direito positivo, embora seja. E, na verdade, todo mundo continua pleiteando da mesma forma, o valor de indenização tão ou não inferior a tanto, e esses parâmetros que foram trazidos com a Lei 13.467, e a gente sabe da circunstância que a Lei 13.467 veio, a Lei da Reforma Trabalhista, fazem com que efetivamente tenhamos aí uma situação de esse fenômeno estranho brasileiro de normas que não pegam, né? Da mesma forma, a gente tem ali uma outra circunstância. O professor Leandro aqui participando ativamente trouxe aqui também um dado que é muito importante, né? Perceba, quando nós estamos pensando em reparação por danos morais, nós estamos pensando especificamente numa reparação dentro de uma relação privada, né, entre dois sujeitos, um que foi o agressor e outro que foi a vítima. E nessa relação civil estamos fazendo composição de danos. E por isso a gente vê, talvez por todo um discurso histórico de evitar enriquecimento indevido ou coisa do gênero, as mãos dos juízes às vezes menos pesadas do que a mão, pensando aí no direito estrangeiro, da mão dos órgãos administrativos que aplicam as multas, né, que revertem para o Estado. Ou seja, numa determinada situação, nós vemos a mão extremamente pesada e que tem uma finalidade didática para buscar realmente a ideia de uma mudança de comportamento. Por quê? Porque depois que o leite é derramado, não dá mais para coletá-lo de volta. Então, determinadas situações de... Eu no meu livro Dano Moral, já há tantos anos, em 1997, eu diria lá,
Honra é como virgindade, só se perde uma vez. E às vezes é justamente isso que a gente quer dizer para as pessoas. Ora, a reparação aqui é somente um lenitivo, uma situação de amenização em função desse dano que você sofreu. Se fosse efetivamente para mudar a realidade, nós temos que pensar isso na relação jurídica de direito material, com multas, com situações para que aquele comportamento não seja repetido perante outras pessoas. E aí, aproveitando essa sua expressão, né, da questão de uma educação, de uma mudança mesmo de cultura, muito que eu vejo assim como um cerne, como um dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente buscar também essa conscientização, né, dessa utilização da forma como se deve utilizar esses dados. E aí vem muitas vezes nós escutamos um dos pontos às vezes mais discutidos é o quê? As multas a serem aplicadas, a questão da responsabilidade, o quanto isso vai custar, como se isso fosse uma das primeiras preocupações, né? Obviamente que a gente sabe que isso existe um impacto financeiro, que muitas vezes isso vai ser a preocupação, né? E que algumas empresas ou pessoas acabam cumprindo quando isso acaba tendo um impacto financeiro, né? Mas a questão muito aqui que a gente tem que trazer com a Lei Geral de Proteção de Dados é justamente também buscar fazer esse olhar, né? Desse mundo hoje digital, dessa quantidade de informações e de dados que a gente compartilha, como é que a gente utiliza, né? Até que ponto Exato. nós digamos, autorizamos, né? Hoje nós estamos aqui com vários alunos, vários participantes, estamos com a nossa imagem, né? Ou seja, mas isso é algo que nós estamos cedendo, né? Estamos Agora, cedendo. o E dizendo a quanto... todos, ó, gente, e quem não acompanhou, a professora vai deixar a live salva aí para o pessoal ver. Eu vou fazer o download, vou botar lá no meu canal no YouTube. Quero que todos e todas me sigam lá também. Para mim é muito importante. Vejam lá, todos. Eu fiz mais de 300 lives, então tem muito material bom, principalmente o pessoal que está procurando tema para o TCC. Então, acho que tem as coisas bem legais. E desculpe ter interrompido a senhora, é que eu sou, por exemplo, um entusiasta da mediação. Eu sou um entusiasta de formas autocompositivas, porque eu sou um entusiasta da ideia de formas civilizadas de solução de conflitos. Eu sou juiz há 25 anos, doutora. Então, perceba, eu estou acostumado na minha atuação, falando com uma linguagem meio simples. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Andréa Maria Zatá, que é lá do Mato Grosso, né? É a amiga lá do Marcos Avalone. E aí, ela tem eu ainda preciso conhecê-la pessoalmente também, porque fiz vários amigos virtuais, né? Amigos e amigas, e para mim é muito interessante. Quem sabe eu possa aí também conhecer todos os seus alunos e alunas. Me sigam lá no Instagram. Eu adoro essa coisa de você tira uma foto aí da professora fazendo live comigo, posta, me marca, eu reposto tudo. Adoro essas coisinhas, me divirto com esse mundo. E aí, o que é que eu quero trabalhar com vocês? A gente precisa verificar justamente esses elementos do ponto de vista didático. Por quê? Porque a lógica da LGPD é poder também, nesse ponto, construirmos uma nova cultura de respeito à proteção dos dados. Ou seja, nossos dados não são aí para ser expostos a quem quer que seja. Aqui é interessante, um colega, não sei se é colega, estudante, professor, que é o Claudete Calarga aqui, dizendo aqui da live que precisava colocar o CPF. A gente no passado colocava isso para individualizar, ele botava o CPF lá do indivíduo e fica o CPF exposto. Muitas vezes, eu adoro, por exemplo, fazer audiência e aí faço, né, uma postagem de ostentação lá com o meu PJ todo zeradinho, todo dia, não sei o quê. Às vezes eu esqueço, aparece lá meu CPF, né, ou alguma senha assim. É algo que a gente precisa ter cuidado até nos nossos próprios dados pessoais. É preciso ter cuidado com isso e a gente coloca isso na ata. Eu falo isso com o meu secretário de audiência, assim, não, doutor, é para individualizar, para o indivíduo não contar o nome de outro. A gente está tão acostumado com a má-fé, né, que a gente fica criando mecanismos
Né? Não, doutor. Mas como é que você sabe que ele é ele mesmo? Não, pelo menos tem o CPF. Mas você está colocando um CPF na ata. É um negócio assim, complicado. E aí, CPF vale ouro, né? Hoje aí, segundo o doutor Leandro. Mas a gente precisa compreender. Estou preocupado um pouco com o tempo, que já são É, 19h40. Eu aprendi que o Instagram é cruel. Quando está assistindo, ele exatamente. cai. Então a gente tem que ir, talvez, ir para o arremate. Já ir finalizando. Bom, mas é justamente essa questão aí dos dados, né? E tem toda a razão, né? A gente precisa ter todo cuidado, até para esses tempos, eu passei por uma situação que eu digo assim, esses amigos secretos, né? Que hoje você faz de forma virtual, né? Você vai preencher um cadastro de até meu tipo sanguíneo, né? Nome de pai e mãe, ou seja, a quantidade de dados, e aí senão você não conseguia participar, né? Então vem justamente essa questão também, né, da necessidade de quais dados e por que eu tenho que informar todos esses dados. Senão não consigo ter acesso a um determinado sistema. Então, é justamente isso que a gente tem que cuidar, então, com a Lei Geral de Proteção de Dados e, sim, buscar, né, verificar a questão tanto do que estão fazendo com esses nossos dados e se for o caso, verificar mesmo a questão da responsabilidade de quem está utilizando de forma indevida. Bom, Isso. professor, mas eu gostaria, então, de agradecer, né? Vamos aí, vou deixar, então, um tempo aí para o senhor se despedir, né? Dizer que é uma satisfação enorme conversar. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi sensacional essa live, com certeza os alunos adoraram, né? Os nossos colegas também. Foi um aprendizado, como sempre, né? E gostaria então de agradecer bastante e vou deixar então para o senhor se despedir, né? Quero também já dizer para os alunos, né, algo que eu sempre assisto nas suas lives. O professor Rodolfo também é um poeta, também é um cantor, né? Sempre Esse não, tá, não é seguida. dado protegido, pode Isso não é divulgar. dado protegido, né? Mas também um exímio cantor. Né? Então, eu acho que além desse jurista, doutrinador, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que também tem todas essas outras qualidades e essa humildade também de estar sempre compartilhando o seu conhecimento. Então, Para deixo mim. agora a palavra com o senhor. E eu Pra... quero dizer a todos e todas da minha enorme satisfação de fazer essa live. Mais uma vez dizer que estou disponível, né? Para mim é um prazer, é uma honra, é um privilégio ter a oportunidade de interagir com cada um de vocês, né? E digo mais uma vez, me sigam lá no Instagram, sou eu mesmo que respondo. Pode mandar mensagem inbox para mim. Eu dou o link da sala de espera de segunda a quinta, né? Eu faço audiência às 9 horas da manhã. Para mim vai ser um prazer receber todos e todas para aprender um pouco de prática, para bater um papo, conversar. As pessoas, o maior elogio que eu recebo no meu dia a dia é dizer: professor, o senhor não parece que é juiz. Né? Por quê? Porque as pessoas construíram um modelo, um paradigma de juiz de alguém distante que não diz assim, não, eu quero, na verdade, conhecer cada um e cada uma para que eu possa compartilhar o conhecimento, sabe? E a gente vai construindo o nosso caminho, né? Isso, para mim, é algo que a gente precisa aprender a viver, sabe? Né? E construir, né? O pessoal tá pedindo o pessoal pediu, não sabe se eu recito poesia, se eu canto, então pediram que eu cantasse aí, que eu cantei lá no TRT da oitava. Vamos lá. Então, eu gosto muito de uma canção que foi imortalizada por Frank Sinatra, né? Que é My Way, né? Que é construir o meu caminho, né? Então, and now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but
But then again, too few to mention, I did what I had to do, and so we're through without exemption. I dream each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I didn't more wait. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it up. I faced it all and I stood tall and a little more. Um beijo, querido. Sensacional, professor. Cantar a capela não é fácil, não, viu? Não. Tá aqui o pessoal aplaudindo, apaixonei, quero show ao vivo, avisa quando tiver. Olha, me chama, ó, quando acabar a pandemia, né? E eu espero, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Então, quando acabar a pandemia, eu faço questão de ir aí aparecer na FADERGS e, quem sabe, a gente fazer a palestra cantada, que eu quero muito que vocês conheçam. Vejam lá no canal do YouTube, para vocês entenderem o que é. Eu faço com a banda, e aí eu falo de direito, falo de poesia, falo de arte, falo de tudo. É um negócio que dá para fazer de 1 hora até umas 4 horas sem parar e ninguém levanta. É muito legal. Sensacional, sensacional. Beijo, professor. Muito obrigada e um ótimo feriado aí. Tá Deus bom? abençoe todos vocês, meus amigos. Pessoal, muito obrigada, viu? E aqui agora eu estou encerrando a live. Vou deixar aqui gravada. Bom feriado a todos. Bom feriado. Prazer, professor. Muito obrigada. Prazer.